Direito processual penal, princípios da ação penal. Continuando a falar ainda sobre os princípios comuns associados à ação penal, ou seja, aplicáveis tanto à ação penal pública como à ação penal privada, temos finalmente o princípio da intranscendência da pena, que é o último princípio comum a ser estudado. E esse princípio determina que a persecução somente deve ser instaurada contra o suposto autor ou partícipes. Portanto, ela proíbe a denúncia ou queixa genérica. Esse princípio é mais estudado no direito penal material. Suas bases, conforme já estudado, são do princípio da culpabilidade, que contém o princípio da imputação pessoal e do qual deriva o princípio da intranscendência da pena, que foram todos estudados nas aulas de direito penal. Quando estudamos os princípios limitadores do direito penal, falamos sobre o princípio da culpabilidade, que também é conhecido como o princípio da responsabilidade penal subjetiva, que, conforme informado, tem em suas funções, segundo Wesel, o fundamento da pena, pois, como vimos, a pena é aplicada a um autor que comete um fato típico e antijurídico. E esse fato típico e antijurídico é um injusto penal, também conhecido como fato proibido. A esse injusto penal é acrescentada a culpabilidade, que é a capacidade de culpabilidade, a consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Portanto, um fato proibido e culpável, formando o conceito analítico de crime. E a esta subsunção a que o autor se submete, do fato típico, antijurídico e culpável, Masson dá o nome de princípio da imputação pessoal. Conforme estudamos ainda nesse princípio, ele é um elemento de determinação da pena, sendo mediador ou regulador dessa pena, limitando a pena à culpabilidade e utilizando como medida os critérios extrínsecos à atitude do agente. E ainda, como falamos, ele impede a responsabilidade penal objetiva, pois a ação do agente deve conter dolo ou culpa. E como falamos, o princípio da culpabilidade é o corolário do princípio da responsabilidade, que é conhecido como o princípio da responsabilidade pessoal ou princípio da personalidade, ou também princípio da intranscendência da pena. E como vimos, suas funções são a de proibir que a pena passe do acusado, nos termos do artigo 5º, inciso 45 da CF, que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Logicamente que as outras questões são de direito material. No entanto, se a pena não pode passar do acusado, ainda que haja exceção para a reparação de danos ou perdimento de bens contra os seus sucessores, deverá haver um processo. Ora, se não pode passar do acusado, não poderá haver um processo contra alguém que não seja suposto acusado. Dessa forma, esses princípios limitam então a possibilidade da utilização do processo penal contra qualquer pessoa que não o suposto autor ou seus partícipes. Importante ainda lembrar que o princípio da intranscendência da pena ele é aplicado tanto no processo ou durante o processo, como no inquérito policial, que é a fase pré-processual.